Vai com Deus. Bom fim de semana, bom descanso. Podemos iniciar, tá, pessoal? Podemos, Ítalo? Podemos sim. Então vamos lá, gente. A sala já está cheia. Que coisa boa, que alegria. Estamos aí com quase 40 alunos assistindo essa aula que promete ser maravilhosa e será, né, doutor Federico? É isso aí. Oi? Já me sinto em casa, né? Então, doutor Federico Porto, psiquiatra, nutrólogo, professor convidado da Fundação Dom Cabral, autor de livros, né, A Arte e a Ciência de Lidar com as Mudanças, e o outro livro, Antecipe o Inevitável, né? Palestrante de várias empresas renomadas e, atualmente, professor convidado do IPPE, que para nós é um grande orgulho, um grande prazer. Viu? Sejam todas bem-vindas, fiquem bem à vontade aí para estar perguntando. O nosso tema hoje aí é um tema maravilhoso, né? Saúde emocional como pilar para uma vida saudável. Então, eu desejo a todos aí uma boa palestra, uma boa noite, e estamos aqui assistindo. Precisando, é só entrar no chat ou levantar a mãozinha, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição. Uma boa noite. Vamos passar o vídeo aí dos patrocinadores, né, professor? Vamos lá. Vamos lá. Você passa aí? Cadê? Ah. A palavra agora é sua, meu querido professor, doutor Frederico. Então, tá bom. Muito obrigado, Lívia. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer. E nós vamos conversar hoje sobre saúde emocional como pilar para uma vida saudável. Como a Lívia diz, além de professor convidado na Fundação Dom Cabral, eu sou psiquiatra e nutrólogo, que é um médico nutricionista. Me formei aqui na UFMG em 1994, fiz a minha residência em psiquiatria no Hospital das Clínicas e depois tirei o meu título de nutrólogo. Eu costumo dizer porque naquela época, para você falar de alguma coisa que não fosse a sua especialidade, você tinha que ter uma justificativa. Hoje até que não, né? Mas na minha geração tinha. E essa questão das emoções, ela é fundamental. Eu trabalho com a visão integral do ser humano, o físico, o emocional, o mental e o espiritual. E na minha interpretação, as emoções, ela é uma transição, ou seja, dos nossos instintos, vamos dizer assim, para a nossa razão.
E por isso que essa compreensão da emoção que está nos dominando naquele momento e como a gente vai lidar com isso, e evidentemente, a partir dessas emoções, os transtornos que podem ocorrer em nossas vidas, né, mentais, mas nunca está separado do nosso corpo, ou seja, essa separação nunca existe. Por isso que eu acabei fazendo essas duas especializações, por entender que nós somos compostos, né, de corpo e mente, tudo interligado. A saúde mental ou saúde emocional, ela é muito importante na atualidade. Nós conseguimos, né, a tecnologia conseguiu e consegue tratar as doenças infecto-contagiosas. Né? Nós não temos mais ninguém com uma hanseníase sem cura, com a tuberculose sem cura, a não ser que não trate. Esse é outro problema. Mas o tratamento existe, a cura existe para isso. Assim como se você pegar uma amigdalite, se você pegar uma pneumonia, isso tudo nós tratamos. Como, evidentemente, esses problemas foram sendo resolvidos e o mundo foi ficando mais rico e abundante, e um dos preços que nós pagamos pela abundância do mundo é uma sensação de que a gente não precisa um do outro, então nós estamos tendo uma desagregação social, vivemos em um lugar, não conhecemos o vizinho, quem circula pelo interior, eu vou visitar minha mãe, é uma vida completamente diferente, uma vida muito mais leve, lá você conhece todo mundo, né, tudo é perto, então é muito menos estressante do que a nossa vida na capital, quem mora numa cidade grande. Por isso que a incidência de transtornos mentais numa cidade grande é pelo menos o dobro de uma cidade menor. Dessa forma, essa riqueza, essa abundância, a gente não adoece mais, né? Se você pegar uma gripe, você toma um remédio, se você pegar uma infecção de garganta, você tem um remédio. Então, o nosso adoecimento vem de outro lugar. Ele vem exatamente das nossas questões emocionais. E, para você ter uma ideia, nós estamos entre 7 a 8 bilhões de seres humanos no mundo, não é isso? E nós temos quase 1 bilhão de pessoas no planeta portador de algum transtorno, seja um transtorno de ansiedade, uma depressão, um transtorno bipolar, um déficit de atenção, um pânico, diversos. Então, isso é muito mais muito frequente e não deveria ser tanto, porque já que a gente está nesse mundo tão próspero que a gente vive. A primeira compreensão da nossa saúde emocional é entender que nós não surgimos nesse mundo, né? A gente foi construindo uma realidade com a tecnologia e a riqueza. Nós surgimos no que se chamava-se do ambiente ancestral evolutivo. Nós surgimos em bandos caminhando. E a gente andou durante milhões de anos. E essa caminhada por milhões de anos é que foi moldando o nosso jeito de ser. Não é aquilo que você sabe. Nós não fomos desenhados, por exemplo, para comer o tempo todo. E a gente tem comido o tempo todo. Nós não fomos desenhados para tomar água o tempo todo. A gente tinha, né, provavelmente nós caminhávamos, parávamos em uma fonte d'água, tomava muita água, caminhava de novo, parava em outra. Hoje a gente pode bebericar água o tempo todo, né? Aliás, é uma moda carregar uma vasilha d'água e ficar bebendo água o dia inteiro. Cada vez que você põe água na boca, você aciona o seu sistema eletrolítico. Você aciona seu rim, você aciona a absorção de sódio. Então, andávamos em bandos, por quê? Nós somos seres muito frágeis. Se você olhar, se você colocar um ser humano num lugar selvagem, nós somos mais fracos que todos os bichos que estão ali. Nós não somos velozes igual um leão, não temos a mesma força de um macaco. Como é que a gente sobreviveu? Nós sobrevivemos porque nós trabalhávamos em equipe. O poder da cooperação. Então, nós temos uma profunda necessidade de pertencer a um grupo. E o grupo mais poderoso é a nossa família. Porque esse foi o primeiro grupo. Esse grupo que andávamos juntos eram grupos ligados por sangue. Era um grupo de 150, 200 pessoas. Então, era uma família. Então, essa coesão grupal, ela provavelmente é muito mais profunda do que a gente imagina. E a família é a base disso. A gente não percebe porque, como eu disse, foi a riqueza do mundo. Lá, na época antiga, se você brigasse com um grupo que você andava com ele, se fosse expulso do grupo, você morreria. Então, nós provavelmente fomos desenvolvendo uma necessidade de ficar juntos, que a gente não percebe, eu repito, porque o mundo ficou rico, você não precisa, aparentemente, de ninguém
para trocar a sua vida. No entanto, a nossa alma fica muito mais vazia, tá certo? Nós vamos então entender o seguinte: eu sempre falo que, primeiro, a gente pode olhar isso em camadas. Nós temos 5 emoções básicas. Eu acho que tem um WhatsApp ligado em algum computador que ele está entrando. Eu pensei que era o meu, eu fechei. Então, se alguém puder ver aí, é o seu WhatsApp que está aberto no seu computador. Aí, ó, fez o barulhinho. Eu acho que não é meu, porque os meus são todos fechados. Então, quem puder fechar ou tirar o som, né, do WhatsApp, você resolve isso. Então, nós temos 5 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, raiva e aversão ou nojo. Essas são as emoções fundamentais. Ó, tá aí de novo, tá ligado? Cadê? O Ítalo tá aí? Ítalo. Assim, professor. Eu queria que você visse quem é. Então, você fecha o som de todo mundo, só deixa o meu. Pode ser? Mas está todos fechados. Só o meu Mas, agora e o seu que está aberto. E o meu estava fechado antes também. mas eu não tô com nenhuma. Eu não tô com nenhum. Nada aberto aqui de WhatsApp. O meu tá fechado. Então, só se o seu estava aberto, não sei. Deixa eu verificar aqui só. É algum WhatsApp que está entrando. Uma informação. O meu tá todos fechados. Mas tá bom. Você olha aí, pode ser o seu, então. Tá todo mundo desligado. A notificação sonora do WhatsApp tá acionando, né? Tá ligado. Então, voltando. Olha esse 5 daqui. emoções. Pode ser? Beleza? 5 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, raiva e aversão. Então, a partir dessas 5 emoções, igual nós temos as cores primárias, e todas as outras cores são misturas delas. Se eu não me engano, é azul, vermelho, amarelo e verde, né? Se eu não me engano, são as cores primárias. São só 3. Da mesma maneira, essas emoções vão se misturando e se tornando muito mais complexas, que a gente poderia chamar de meta-emoções. Culpa, angústia, ciúmes, são emoções mais complexas do que simplesmente essas 5. Mas essas 5 emoções, elas estão presentes em todos nós. Você veja bem que tem alegria, tristeza, medo, raiva e aversão. A alegria, podemos dizer que ela é a única emoção agradável dessas 5. Então, eu sempre digo que para ser feliz você tem que fazer esforço, porque pela natureza você vai ficar com as 4: tristeza, raiva, medo e aversão. Então você tem que fazer esforço para ter alegria. Então, a maior parte da vida, a gente está lidando com essas 4 emoções desagradáveis, porque elas foram muito importantes para a nossa sobrevivência, em especial o medo e a raiva. Então, nós podemos dizer que o medo e a raiva são as emoções que mais nos mobilizam. E elas estão interligadas. Se você acuar um gato num canto de um cômodo, de um quarto, e colocar medo nele, aquilo vira uma raiva e ele pula em você. Então, são emoções interligadas. Na nossa saúde mental, nós podemos dizer, então, que tem pessoas que funcionam mais no eixo do medo do que da raiva. Então, isso poderíamos dizer que tem alto medo, baixo medo, alta raiva e baixa raiva. As pessoas com alto medo são pessoas que têm mais ansiedade. Então, o medo é a emoção por trás da ansiedade, é o medo. Por isso que a pessoa que tem ansiedade, ela tem pensamentos catastróficos quanto ao futuro. A ansiedade é um estado emocional, advindo do medo, que nos prepara para o futuro. Você nunca ficou ansioso por algo que já passou na sua vida. Então, a gente está tenso quanto ao futuro. Em um mundo que muda tanto, é de se esperar que nós estejamos mais ansiosos. E estamos. Então, e tem pessoas onde isso é mais sensível. A gente sabe exatamente, tem uma alteração no cérebro, que as pessoas elas são mais sensíveis à ansiedade. Então, pequenos eventos desencadeiam na cabeça delas uma tempestade, o que em outras pessoas isso não faz. Então, o baixo medo são pessoas destemidas. Um exemplo de destemido é a criança, por exemplo, que tem teste de atenção e hiperatividade. Ela não tem medo, ela sobe no móvel, sobe na prateleira, sobe no muro. Ela é destemida. Existem pessoas também que são destemidas. Isso não é corajoso. Né? A prudência diz que entre o medo e a coragem você tem a prudência, vamos dizer assim. Ou seja, a ausência de medo é um destemido e paga um preço alto por isso. No eixo da raiva, nós temos pessoas que têm mais facilidade de sentir raiva e outros menos.
As pessoas com baixa raiva são as pessoas que têm, por exemplo, não um TDAH, tem TDA, é um transtorno de déficit de atenção. São pessoas meio voadas, com menos tônus vital. Quando a pessoa está com uma depressão, ela tem raiva baixa, ela tem menos energia disponível. E nós temos as pessoas de raiva alta. São pessoas explosivas. E ali entra-se no diagnóstico psiquiátrico as pessoas com borderline, transtorno bipolar, né, assim, todas as pessoas difíceis de convivência, criança com transtorno opositor desafiador, é o mundo da raiva. E por isso que são emoções difíceis, uma emoção difícil de controlar, e a maioria dos quadros que vão para tratamento e difícil de tratar são, na verdade, no eixo da raiva, tá certo? São pessoas explosivas. Então, mostra como essas quatro emoções fundamentais, as 5 emoções fundamentais, em especial o medo e a raiva, vão tomando conta da nossa vida. Porque elas foram muito importantes para a sobrevivência. Provavelmente, diante de um perigo, você tinha medo, você se recolhia, e você podia fugir, ou você tinha raiva e lutava contra aquele animal perigoso. Geralmente era isso. Então, esse equilíbrio. Muito bem. Então, essas são as emoções. As nossas emoções, que são mais primitivas, as 5, elas são ligadas ao nosso sistema nervoso autônomo. Ou seja, você não pensa para sentir. Primeiro você sente, depois você pensa. O sistema nervoso autônomo é uma parte do nosso sistema nervoso que funciona sozinho. Você cuida daquelas funções que você não precisa pensar para acontecer. Cuida da sua respiração, do seu batimento do coração, cuida da sua digestão. Você não tem que pensar sobre isso. Funciona sozinho. Aliás, se neste momento você estiver consciente da sua respiração, do batimento do seu coração ou da sua digestão, é porque tem algum problema. No caso do coração, você pode estar com um ataque cardíaco. No caso do pulmão, você pode estar com asma, uma falta de ar. No caso da digestão, você pode estar com azia, empanzinamento. Ou seja, você tem consciência de funções do corpo que funcionam sem você pensar. E esse sistema nervoso autônomo tem 2 braços. Ele tem o simpático e tem o parasimpático. O simpático é o ramo que nos tensiona, nos prepara para a luta. O parasimpático nos relaxa. Em um mundo tão tenso, nós estamos muito mais simpaticotônicos do que parasimpaticotônicos. Então, o simpaticotônico está ligado ao medo, à raiva. Então, a gente vive alerta, em um estado de alerta. E o parasimpático, ele está pouco ativado. Então, em inglês, chama-se fight or flight, rest and digest. Fight or flight é o simpático, é lutar ou correr. O parasimpático é descansar e digerir. E você entende o seguinte, por isso, quando você está ansioso, você não digere bem a comida, porque, no fundo, você tem que estar relaxado. Daí a importância, quando a gente vai comer, de procurar ter um ambiente o mais leve possível, tá certo? Mais tranquilo, porque senão a gente não vai digerir bem os alimentos, porque nós somos preparados para lutar e não para comer. Então, nós vivemos, a nossa saúde emocional, ela é impactada por esse desequilíbrio do nosso sistema nervoso autônomo. Então, de alguma maneira, nós temos que ser capazes de acionar o nosso parasimpático. O nosso parasimpático, o nervo mais importante dele chama-se vago. É um nervo que sai de trás da nossa orelha e desce e inerva o coração, o pulmão, o intestino. O grande mecanismo de ligação entre o cérebro e o intestino é pelo vago, é um nervo. O vago é o nervo que quem tem enxaqueca sabe, depois da dor, tem vômito. Aquilo ali é o vago. O vago está relacionado a você que tem síndrome do intestino irritável, o intestino solta e prende. O vago está relacionado a ataque cardíaco que você tem quando está ansioso, e assim por diante. O vago também tem um ramo, que é o ramo ventral, é um ramo que vem para cá, ele inerva os nossos olhos, a nossa orelha. Então, quando você olha para uma pessoa, você busca no olhar dela se ela é uma ameaça ou não. Então, a gente busca um olhar tranquilo. Isso é provável que o maior perigo para um ser humano era um outro ser humano. Então, um dos problemas, quando a gente vem eu fiz uma reunião hoje à tarde na tela, eu faço atendimento, é que os olhos nunca se encontram na tela. Né? Você olha para a pessoa, mas você sabe que ela não está olhando para você mesmo. E isso é estressante para nós, porque a gente precisa de olhar um para o outro por causa disso. Da mesma coisa, o vago tem a ver com o som. Se a voz for tranquila, lenta, é uma voz carinhosa,
isso aciona o nosso sistema nervoso parasimpático. Se a gente aprende a respirar de uma maneira lenta, né, rítmica, pela barriga, puxou o ar, estufa a barriga, soltou o ar, murcha a barriga, isso você está acionando o seu parasimpático. Né? O parasimpático, ele está pouco ativo no mundo hoje. Então, todos nós temos um déficit de ativação de parasimpático. Como a gente não ativa ele pelo bem, ele é ativado por uma doença. Muitas doenças são chamadas de desautonomia, é um desequilíbrio entre o simpático e o parasimpático. E isso vai por toda a inervação do vago. Como eu disse, cólica irritável, refluxo, zumbido no ouvido, taquicardia, isso tudo são desautonomias. Se você aprender a acionar o seu parasimpático, eu vou dar algumas dicas, você melhora isso. Como que a gente cuida do parasimpático, do vago? Então, sempre que você se acalmar, você respirar de uma maneira tranquila, né? Puxa o ar, solta ele mais longo, você pode puxar o ar por 3 segundos, soltar por 6. Todas as vezes que você toma banho frio ou passa água gelada no rosto, você aciona o seu vago. Você pode perceber quando você toma um banho frio, no início você fica excitado, mas depois você fica completamente relaxado. Você acionou o seu vago. Outra maneira de acionar o vago é se à noite você pegar uma bolsa de água quente e colocar na sua barriga. Isso relaxa o seu plexo, o seu cérebro intestinal. Aí ele relaxa. Então, isso também é vagal. Então, se você se alongar, isso relaxa. Você bocejar. Então, quando você boceja, você está acionando o seu parasimpático. Eu tenho vontade. É um relaxamento. A gente precisa fazer isso. Porque é ali que o adoecimento começa. Ele começa nos lugares mais primitivos do nosso sistema, que é o intestino, é o sistema nervoso autônomo. Então, aprender a cuidar dessa parte, que eu chamo mais primitiva, ela é fundamental para a nossa saúde. E muitas vezes a gente só percebe o efeito colateral, como eu disse. O zumbido, né? A labirintite. Isso são tentativas do nosso corpo de acionar o nosso parasimpático. Então, temos de cuidar. Depois eu posso mandar, através do pessoal, algumas orientações para vocês colocarem em prática para melhorar o seu sistema nervoso parasimpático através da recuperação do nosso vago. Então, isso são as questões mais primitivas. Como eu disse anteriormente, nós vamos tendo emoções mais complexas, né? Nós somos seres humanos. Então, nós temos ciúmes, nós temos angústia, nós temos culpa, né? O nosso cachorrinho tem ciúmes também. Se você passa a mão, por exemplo, eu tenho 2 cachorros. Se eu brincar muito com um e não com o outro se aproxima. Ele tem um certo ciúmes. Não é um ciúme sofisticado quanto o nosso. O nosso não. A pessoa tem um ciúme só de imaginar, né? Seu marido ou sua esposa não chega em casa, você fica imaginando o que pode estar acontecendo. Seu cachorro não tem isso. Ele tem que ver para sentir. Então, há 2 emoções, ou meta-emoções, vamos chamar essas emoções mais complexas, que é a culpa e a angústia. Elas são emoções polares e são muito importantes e têm um impacto profundo em como a gente lida com a vida. Então, a culpa é quando eu reconheço que eu tive um papel num resultado da minha vida. Alguma coisa aconteceu na minha vida e eu vejo a minha parcela de responsabilidade. Essas são as pessoas que têm mais facilidade disto, nós vamos chamar de culpadas. Pessoas culpadas são muito fáceis de lidar com elas, porque elas sempre têm um pensamento assim, o que eu posso fazer? Deixa comigo. Um paciente culpado é um paciente que você simplesmente dá uma receita para ele, você vai falar para ele assim, para você dormir melhor, você tem que evitar evitar muita luz à noite, você tem que se alongar, e ele vai lá e faz aquilo. Porque ele assume para si a responsabilidade. Ele sempre se pergunta o que eu posso fazer. Já a pessoa angustiada, não. A pessoa angustiada, ela espera que alguém faça por ela. Então, nós podemos dizer literalmente que o amadurecimento passa por nós nos tornarmos mais culpados, vamos dizer assim, tá bom?
é um problema, porque se for um excesso de culpa, isso também atrapalha. Então, o equilíbrio ideal é eu entender assim, aconteceu algo em minha vida, o que foi a minha culpa? Porque tem questões na vida que você não teve culpa nenhuma. E tem questões na vida, ou seja, a minha culpa, se foi a minha culpa, e se o culpado tende a achar que ele foi responsável por muitas coisas que ele não foi, o angustiado, por sua vez, tem que entender, né, a angústia no ser aquilo que eu não tive culpa. Então, o quanto que eu sou responsável por algo que aconteceu na vida e o quanto que eu não sou responsável. Esse é o equilíbrio ideal. Os extremos são problemas. Se eu for muito culpado, eu vou passar a querer controlar tudo na vida. Por isso mesmo, eu vou ficar muito preso, com medo de arriscar. Como se você pudesse controlar todos os resultados. Não, você não controla o resultado. Você controla a sua ação. Mais ou menos assim. Você pode controlar o que você vai plantar. Você pode plantar morango, uva, abacate, plantar. Você não tem como escolher o que você vai colher. Você escolhe a sua plantação. Mesmo você plantando, nada é garantido que você vai colher. Pode ter uma geada e acabar com a sua plantação. Então, o culpado, ele passa a achar que ele é responsável por tudo. Então, como eu disse, ele começa a ficar muito rígido, já que ele não pode errar, igual ele errou anteriormente. O angustiado, por sua vez, ele espera que todo mundo vá fazer para ele. Então, por isso, ele vai adiando o que ele tem para fazer. Até que um momento ele é obrigado a fazer. Ele não tem escolha. Certo? Porque a vida vai pressionando ele a fazer. Então, assim, a angústia faz com que a gente espere o outro fazer. A culpa eu faço. Geralmente, angustiados e culpados se relacionam. Não é isso? Sei lá, a mulher é angustiada, o marido é culpado, ou vice-versa. Um deixa de fazer, o outro faz. Então, a gente se complementa de uma certa maneira. Então, a grande pergunta é o que foi responsabilidade minha, o que eu poderia ter feito diferente, desde que seja algo realista, evidente, e o que não foi responsabilidade minha, o que aconteceu. E muitas vezes a gente se culpa de questões que nós não tivemos. Por exemplo, a pessoa pode ter um acidente, o carro capotou, morreu alguém querido dentro do carro. Ela não foi culpada do acidente. Alguém pode ter saído da pista, mas tem pessoas que ficam ruminando. Ah, se eu não tivesse saído de casa aquele dia, se nós tivéssemos evitado pegar o carro. Mas quem ia saber disso? Tá certo? E muitas vezes a pessoa, ela faz uma outra coisa, isso que eu te dei o exemplo. Ela cria tanto o angustiado quanto o culpado, ele pode criar uma realidade em paralelo. Ele faz assim. E se eu não tivesse casado com o João, não tivesse casado com o Pedro, como seria a minha vida? Aí ele cria na imaginação uma vida. Que a imaginação, a vida, as questões imaginárias são sempre melhores do que a realidade. E aí ela compara aquela vida falsa, da imaginação dela, com a vida real. E isso é uma sacanagem, porque você não está comparando a realidade. Aquilo é um mecanismo de você se torturar. Quem disse a você que se eu tivesse casado com o outro seria tão diferente? Você teria outros problemas, que problemas sempre vão existir. Então, a elaboração dos problemas das nossas vidas passa por entender a parcela de culpa. E é a parcela que não é culpa nossa. E de posse disso, a gente olha para frente e retira aquilo como aprendizado. É dessa maneira que um trauma vira uma experiência. Você teve coisas difíceis na vida, que você passou por elas, e que se transformaram não em traumas. Você conseguiu extrair um aprendizado, é uma experiência. Aquilo que é um trauma é porque ainda não elaboramos aquilo. Então, nós não extraímos dali todo o aprendizado da experiência que existe. Então, essa é algo para vocês refletirem nas metas e emoções. A pessoa angustiada, com muita facilidade, ela pode cair num lugar de vitimização, tá certo? Como ela é um movimento de eu não tenho culpa, que, como eu disse anteriormente, até um ponto é importante, porque você não tem culpa de tudo, a pessoa passa a se considerar uma vítima. E isso é um grande problema no mundo hoje. O mundo hoje, nós sempre tivemos uma hierarquia de competências, tá certo? Então, as pessoas mais competentes, que entregavam mais resultados,
elas recebiam mais do mundo. Claro, isso é justo. Você trabalhou mais, você tem que ganhar mais. Você trabalhou melhor, você tem que ganhar mais. Nós passamos a colocar a vítima no topo da hierarquia. Então, né, aquela história nietzschiana, o que não nos mata nos torna mais fortes, agora não. O que não nos mata nos torna mais fracos. Nós invertemos o processo. Em vez de usar a dificuldade para crescer, a gente resolveu usar a dificuldade para justificar que a gente não vai fazer, não consegue fazer, não é culpa minha. Eu chego a ouvir no meu consultório, sim. Eu não pedi para nascer. Mas, e quem disse que o seu pai e sua mãe pediram um filho ingrato igual você? Mas, de onde tirou eu não pedir para nascer? A história da minha família é assim. Eu falo assim, é verdade. Você não é culpado, mas você, nesse momento, é responsável para o que vai fazer com que você recebeu. Então, é uma culpa, sim. Você tem uma responsabilidade nesse caso, que não deixa de ser uma culpa. Mas o poder de ação está com você que está aqui agora. Quem já passou, já passou. Então, isso não é justificativo. Quando a pessoa cai numa posição de vítima, e é muito comum um angustiado fazer isso, ela procura um salvador. Daí, em todo grupo que a gente participa, com muita facilidade é criado o chamado triângulo do drama. Tem uma vítima, ela procura um salvador, aparece alguém para salvá-la, e aí, como alguém está me salvando de quem? Num outro, que é o opressor. Você cria um triângulo. Vou dar um exemplo. Você tem um filho, usuário de droga, dependente de químico, com 30 e 40 anos de idade. Esse filho, que se porta como uma vítima, tem uma mãe que é a salvadora dele, e na visão dos dois, o opressor é o pai. O pai puxa a orelha, chama atenção. Então, formou-se o triângulo. Então, como é que você sai disso? Primeiro, nós temos que ficar atentos. Nós podemos, por exemplo, não ser vítima no trabalho, mas ser vítima nas relações íntimas. Ocupar esse lugar. Então, nós temos que olhar bem para a dinâmica e fazer uma escolha pessoal. Eu faço uma escolha de não entrar nesse jogo. Então, você evita ser vítima. Você se pergunta, qual a minha parcela de culpa? O que eu tenho que fazer? Se você se perceber querendo salvar alguém, que isso nada melhor do que ser bonzinho, você quer salvar alguém, lembre-se de uma coisa. Aquela vítima, em um momento, se ela tiver poder, ela vira um opressor. Na verdade, a vítima é só um opressor sem poder. Se der poder, ela vai virar. Então, atente para isso. Ou seja, você está querendo salvar. Você tem que se perguntar assim, será que eu estou ajudando essa pessoa a amadurecer ou tentar salvá-la? Da maneira que você está pensando. Você pode pontuar, dar direção. Como pais, aliás, nós temos a obrigação de fazer isso, de dar direção. Vocês devem ter filhos, meus filhos já são grandes. E eu falo para eles assim, para você nunca dizer que eu não falei, aí eu falo, mas provavelmente muitas coisas que eu falo eles não vão seguir, igual eu não segui muitas coisas que meu pai e minha mãe falaram, mas a gente tem que dar a direção. Isso nós somos responsáveis. E então nem todo nós vivemos num mundo onde todo limite é visto como uma opressão. Então é muito fácil, porque a vítima ela procura um opressor. O mundo tem limites mesmo. Então o limite vira uma opressão. Então todo mundo ou qualquer instituição da sociedade que colocar limite é opressora. Não existe vida sem limite. Você só está eu e você estamos vivos porque a nossa pele, né? Ela cria um limite entre você e o mundo. A sua célula só existe porque ela tem uma membrana, que ela cria um limite entre você e o resto do corpo. Entre a célula e o sangue, por exemplo. Então, limites sempre vão existir. Então, as pessoas hoje, elas também se portam disso. Todas as vezes que elas têm que colocar um limite, elas têm um preconceito de achar que elas estão sendo opressoras. Não, você está colocando um limite. Então, fique muito atento a essa tríade do salvador, a vítima, salvador e opressor, porque em todos os lugares que a gente participar, estiver presente, isso pode acontecer. Isso tende a acontecer. E por que tende? Porque todos nós fazemos birra, entendeu? A birra é uma coisa da vítima. Por que a gente faz birra? Porque nós aprendemos, pequenininhos, não é isso? Você chorava, a mãe te dava leite.
lá no início da vida. E por um período da vida, vamos supor, até o segundo ano de vida, etc., se você reclamar, você ganhava. Aí chega um ponto que ninguém vai te dar o que você quer. Aí a gente aprende a fazer, aí vira uma birra, a gente já tem um mecanismo interno de fazer birra. A birra é o quê? Então eu vou gritar eu vou fazer uma birra, vou chorar, o que quer que seja. Aquilo não vai mudar o mundo, mas eu faço aquilo de teimosia. A criança faz isso, né? Você não quer dar um brinquedo, a criança faz uma birra dentro do supermercado, dentro da loja, uma birra. Ou seja, ela quer impor a vontade dela sobre a realidade. Então, de uma certa maneira, a gente tende a cair na birra. A birra, você pode dizer que é uma angústia mais brava, mas ele continua angustiado. Não tem problema cair na birra. A questão é ficar na birra. Você pode passar por um problema na sua vida, você fala, pô, mas esse. Aí a pessoa reclama da vida e reclama, isso é a birra. Mas tem pessoas que estão reclamando da vida há 10 anos. Há 10 anos. Então a pessoa, ela pega aquele problema que podia ser resolvido, ela estende. Isso é muito frequente quando há uma traição num casal. Geralmente um homem trai a mulher. Eu tenho pacientes assim. Que isso aconteceu há 20 anos. Presta atenção, 20 anos. Tem 20 anos que aquela mulher tortura aquele marido. Em 20 anos. 20 anos. E a paciente já me falava assim, não, quando ele fez isso, há 20 anos, ele quis compensar e me deu a casa que a gente mora, que era o meu sonho. Ele achou que se ia resolver. Eu fico pensando assim, o que ela esperava? Ele tentou compensar, não é isso? Ou seja, ele se sentiu culpado. Então ela não ficou satisfeita. Porque se ela aceitar, ela tem que parar de torturá-lo. Não que ele não tenha culpa, ele teve. Mas se aquilo não acabar, enquanto ela não aceitar a compensação, qualquer que seja, ela mantém primeiro a postura de que ela não teve culpa nenhuma. E geralmente, se a gente olhar com muito carinho, tem culpa. Tá certo? É uma dinâmica. Mas enquanto eu apontar que o outro é culpado, eu estou dizendo que eu não sou. Se o momento eu aceito a compensação, essa dinâmica acaba. E isso dura 20 anos. Depois que você tem 30 anos de medicina, você vai buscar na sala de espera uma pessoa, você olhar, eu sei exatamente isso que eu estou vendo. Eu vejo uma mulher com distímica, geralmente com a cabeça, né, com a face mal-humorada, vamos dizer assim, e um homem, coitadinho, do lado, você vê que está destruído. A tortura. Então, assumir e falar assim, ela reconhecer, aconteceu, pá, compensou, pronto, porque se a compensação dele não é aceita, o único motivo para que ele continuar é uma tortura de 20 anos. Mas ali ela fica na postura de vítima daquela que foi traída. Como eu disse, o problema não é passar por isso, não é ficar ali. Ela ficou. Então nós nunca podemos aceitar nos vitimar diante da realidade, porque isso não muda a realidade. A realidade está pouco se lixando para a gente. Nós temos que fazer um movimento para sair daquele lugar que a vida nos colocou. Por mais injusto que seja. Certo? E esse movimento para outro lugar é fundamental que a gente tenha esperança. A esperança é quando eu olho o futuro e eu vejo algo ali que me puxa. Tá certo? E aquilo te leva para frente. Você só vai ver isto se nós tivermos consciência das crenças através das quais nós percebemos o mundo. As crenças são como óculos que eu coloco. Assim, ó. Se eu colocar um óculos vermelho, eu vou ver tudo vermelho. Se eu colocar um óculos azul, eu vou ver tudo azul. Mas o mundo não é vermelho nem azul, ele é multicolor. Mas o óculos que eu uso, as crenças que eu carrego, elas vão determinar o que eu vou ver lá fora. Entende? Todos nós temos isso. O que a gente pode fazer em algum momento da vida é reconhecer o óculos e, por um tempo, tentar olhar a vida de forma neutra, sem julgamento. Mas esse é um exercício. Quando eu faço isto, aí eu vejo a vida como ela é mesmo.
como ela, a realidade dela. Então, o estado de neutralidade, que você vê assim, a pessoa vai meditar, ela para, ela não julga, ele, na verdade, é um estado fundamental para você ver a vida como ela é. Porque todos nós, no dia a dia, teremos um óculos de crenças. Você pode fazer um exercício dentro de você. Você olhar para uma situação sem julgamento. Só olhar. Você não julga. Ali você está vendo mesmo o que está acontecendo. E tem algumas crenças que são fundamentais na existência. Basicamente três. São três crenças que podem nos limitar ou nos alavancar. A primeira crença é eu acreditar que algo é possível de acontecer. Isso é possível? Então, primeiro eu tenho que acreditar que é possível. Até 1954, se eu não me engano, até o começo dos anos 50, era impossível ao ser humano correr uma milha em menos de 4 minutos. Uma milha são 1.600 metros, ou seja, 1,6 km. E era considerado impossível. Tinha explicações médicas, fisiológicas. O ser humano, se ele chegasse nessa velocidade, ele ia fraturar a musculatura da coxa. Eu tinha isso escrito. Em junho de 54, um estudante de medicina inglesa chamado Roger Bannister, ele correu uma milha em 3 minutos e 59. Até então, tudo bem. Um mês depois, o maior concorrente dele, que era um australiano, correu em 3 minutos e 58. Um ano depois, 16 pessoas já haviam corrido uma milha em menos de 4 minutos. E até hoje, mais de 1.000 pessoas já correram uma milha em menos de 4 minutos. E o recorde mundial é abaixo de 3 minutos e 50. O que o Roger Bannister fez? Ele desafiou uma possibilidade. Ele mostrou que algo que era considerado impossível era possível. Claro, ele teve uma estratégia. Né? Ele tinha sparrings para cada, se eu não me engano, de 50 metros. Cada 100 metros, um camarada corria junto com ele. Eu não sei exatamente, tinha sparrings para cada metro, né? Cada 200, 300 ou 400 metros. Então, aquela pessoa puxava ele, entendeu? Puxava ele. Que é igual o salto em altura. Né? O salto em altura ele era feito de frente. Ninguém disse que não podia ser feito até o camarada que criou o salto de costa. E ele bate o recorde mundial, porque ele fez uma pequena mudança. Então, acreditar que é possível, muitas vezes a gente olha na nossa própria vida e a gente não percebe. Mas você pode se inspirar nos outros, que tornaram uma coisa impossível possível. Essa é a primeira crença. A segunda crença é uma crença de capacidade. A gente pode acreditar que é possível, mas você pode dizer assim, eu não sou capaz. Claro, todos nós temos limites. Lembre-se, a coisa mais importante é ver a realidade como ela é. Mas nós todos podemos aprender coisas novas. Então, nós todos podemos fazer melhor o que a gente faz. Mas é claro, se você tem 1,60 m, você não vai jogar basquete na seleção brasileira. Não tem como. Tá certo? Mas você pode melhorar a sua capacidade. Se você olhar a sua vida, tem momentos da sua existência onde você provavelmente não acreditava que seria capaz de fazer algo, você foi lá e aprendeu. Uma das coisas mais difíceis que nós conseguimos fazer é ler e escrever. Isso é muito difícil. Tanto é difícil que você tem pessoas até hoje analfabetas, porque é difícil de aprender, ler e escrever. Quem já tentou aprender uma segunda língua sabe disso. Então, nós temos a crença limitante ou alavancadora de possibilidade, uma de capacidade, e temos a de merecimento. Você acredita que é possível, você acredita que é capaz, mas por algum motivo você não se sente merecedor. O mérito tem a ver, talvez, com excesso de culpa. O não reconhecimento de achar merecedor é um mecanismo chamado expiação. É assim. Imagina que você está andando no supermercado, você esbarra em alguém e a dúzia de ovos que essa pessoa está carregando cai no chão e quebra. Você vai até a prateleira, pega uma dúzia de ovos, paga por ela e joga no chão para compensar. Alguma coisa foi acrescentada ao universo? Não. Agora o universo ficou sem 24 ovos. Então, a compensação, né, muitas vezes a pessoa ela se castiga porque
porque ela fez algo que ela considera errado. Mas isso não muda o mundo. Se você, no caso aqui dos ovos, quebrou os ovos, você vai lá e compra uma dúzia e entrega para a pessoa. É isso que você tem que fazer. É retribuir. É uma atitude. Muitas vezes a pessoa pegou um dinheiro emprestado de um amigo e não teve condição de pagar. Então ela destrói a própria vida como uma compensação. Ela podia pagar R$ 100 por mês para o amigo, por exemplo, que ela poderia pagar, pode ser que nunca acabasse a dívida, mas pelo menos a postura dela seria diferente. A alma dela se sentiria muito mais honrada e grandiosa, que ela está pagando alguma coisa, do que dela fazer uma expiação. Que é isso? É quando a gente não se sente merecedor e se castiga por isso. Mas se eu começo a pagar a dívida que eu tenho, aí eu passo a acreditar que eu mereço, porque agora eu estou, né, consertando aquilo que aconteceu. Porque tem um conserto. Como eu disse, pode até ser, você vai dar R$ 100 por mês. Você pode até, não, claro, se você começar a ganhar mais dinheiro, você deveria dar mais. Pode ser que seja uma dívida impagável, mas a sua postura, a sua maneira de lidar com isso é completamente diferente. E aí sim, você se reconhece merecedor daquilo. Que, porque agora você está, de uma certa maneira, compensando. Né? Você está equilibrando a relação com aquela pessoa que te emprestou o dinheiro. Então, tem algum sonho na sua vida que você queira fazer, queira atingir? Você tem que se perguntar se há um limite de acreditar. Você acredita que é possível, sim ou não? Você acredita que é capaz, sim ou não? O que você tem que aprender, então, para acreditar que seja capaz de fazer? E você acredita que você é merecedor, sim ou não? O merecimento ele tem uma outra característica da expiação, mas ele tem uma característica muito mais profunda. Todo movimento que a gente faz, você lembra que eu disse que nós somos seres gregários, de grupo. Então, todas as vezes que a gente faz um movimento para ir mais longe do que o nosso grupo foi, então você vem de uma família mais simples e você consegue empreender e ter uma condição de vida melhor do que a sua família de origem, nós todos admiramos o esforço que aquela pessoa faz ou fez. Mas tem um ponto que a gente esquece, que há algo profundo e que é esquecido, e que talvez fosse um esforço muito maior. É como aquela pessoa lidou com a lealdade dela ao grupo de onde ela veio. Então é como se ela não se sentisse merecedora, porque como pode ela ter mais e até ser mais feliz por causa disso do que a origem de onde ela veio? Entende? Isso é um impacto no merecimento. Quando eu posso te garantir, todo mundo que veio antes de você está vibrando de alegria que você está melhor. Porque toda geração faz a vida ficar mais leve para a seguinte. Então, eu não tive, meus filhos vão ter, meus netos vão ter. Se você vê isso, como é que a vida vai melhorando literalmente. O que um escravo no Egito, trabalhando nas pirâmides, que esperança ele podia ter para a vida dele? Nenhuma. Ele podia ter uma esperança para os descendentes dele. Então é quando uma geração planta para a próxima. Você vai plantar para a próxima, plantar para a próxima. E nós que somos a próxima, por exemplo, né, a gente tem que receber aquilo que nos foi dado e, ao andar para frente, a, a lealdade é andar para frente. Não é a lealdade de querer ficar lá. Mas a pessoa fala, como eu posso? Todo mundo tem que vir. Não, não vai vir todo mundo. Então, esse é um movimento também de um merecimento. Mais profundo ainda. Quando eu me desacoplo do meu grupo para ter mais.
toda vez que você caminhar para o mais na sua vida, as pessoas à sua volta mudam. Mudam porque você resolveu um problema que o grupo onde você andava tinha esse problema, porque nós somos atraídos por pessoas com questões similares a nós, e na hora que você resolveu aquilo, eu costumo dizer que você é expulso do grupo. A pessoa que traz a solução ela não é bem-vinda. Você senta numa mesa de um bar, todo mundo está reclamando que está difícil ganhar dinheiro e tal, tal. E você fala, não, para mim está muito bom, eu estou ganhando. Você acha que vai acontecer o que vai acontecer? Está excluído. Então, a solução exclui, o problema atrai. Então, as pessoas, né, quando a pessoa ela traz uma solução para um problema em comum, ela não é bem-vinda, porque ela se destaca do grupo. Ela mostra que é possível fazer diferente. Entendeu? Ela vai ali e quebra, ela escancara a crença limitante que aquele grupo tem. Então, por isso não é bem-vindo. Então, aí daí que acontece que quando você vai caminhando para o mais na sua vida, seus grupos de amigos, de conhecidos vão mudando. Claro, tem amigos que são eternos, né? Mas você percebe que você vai circulando em ambientes diferentes, porque aquele problema que você tinha, e que era comum ao grupo como um todo, você agora não tem mais. Você resolveu aquele problema. E mais muitas vezes, com a lealdade ao grupo, você volta a ter o problema. Aquilo que eu descrevi do não merecimento, porque eu sou leal de onde eu vim, às vezes é comum em empreendedores. O camarada ganha muito, aí ele perde tudo, aí ele ganha de novo, aí ele perde tudo, aí ganha, entendeu? Ele vai, aí ele volta para algum lugar anterior, porque ele sente que está sendo desleal com relação àquilo. Então a gente tem que olhar para frente e honrar o que nós recebemos. E caminhar para frente justamente porque recebemos aquilo. Nós temos que andar. E esse receber, ele, quando eu digo receber, não é questão material. É o que a gente recebeu de quem veio antes. Todos nós, onde nós nascemos, nós recebemos muitas coisas de graça. Tá certo? Muitas coisas de graça. A minha facilidade para falar me veio de graça. Né? Eu aprendi vendo meu pai. Você fala, fala bem, você fala para 1.000 pessoas sem ter frio na barriga. Eu ganhei de graça. E aquilo que a gente recebe de graça, nós não damos o valor que deveríamos dar. Porque é de graça. E todas as vezes que a gente quer buscar um sonho, nós tendemos a olhar o que nós não temos, ao invés de olhar o que a gente tem. E isso tudo que a gente recebe de graça, como recebeu de graça, a gente não dá valor. Então não parece que é algo que a gente tem. E nós só podemos partir de onde a gente está com o que a gente tem. Perfeito? Ou seja, esse é o movimento, esse é o único jeito de fazer. É partir de onde você está com o que você tem, ao invés de ficar folhando o que está faltando. E ser grato a isto que recebemos de graça. Talentos, etc. E os erros dos antepassados, quem veio antes. Ontem eu contava com um cliente. Ao invés de julgar, vamos supor que seu pai perdeu dinheiro, bebia, fazia negócios errados, ao invés de julgar o pai, você deveria tomar aquilo como um aprendizado. Isso é diferente da pessoa falar assim, eu não vou fazer igual meu pai. Você faz igualzinho. Né? Se eu falar para você assim, não pensa na cor amarela, não pense no azul, não pense em um elefante rosa com bolinhas azuis. Você pensa. Então não existe não. Se eu falo assim, não vou fazer igual meu pai, você faz igualzinho. O que você tem que fazer é tomar aquilo como um aprendizado. É tomar como aprendizado. Assim, vou ficar atento, que já que eu sou filho dele ou dela, eu vou tender a fazer igual. Mas eu vou pegar o aprendizado deles e vou fazer diferente. Mas você entende? Honrando os erros que as gerações anteriores fizeram. Então, isso é muito diferente da minha postura de dizer eu não vou fazer assim. Eu costumo dizer que quando você fala isso, Deus fala assim, é? Então tá bom. Você vai fazer igualzinho para você ver como que não é fácil mudar. E a gente faz igualzinho. Né? Então, essa
questão de, é o que eu digo, você tem que honrar o que você recebeu, honrar de onde você veio, servir onde você está. A única coisa que a vida espera de nós é que a gente possa servir com aquilo que nos foi dado, que nós recebemos. E você olhar para o futuro e ter sempre algo lá, a esperança, para te puxar, que aí você caminha. E nesta caminhada, sempre lembrar que nós temos que estar abertos ao aprender. Por quê? Nunca será do jeito que a gente espera. Pode ser mais fácil ou mais difícil. Então, a única coisa que nós podemos ter é uma abertura para aprender. E entender que o aprendizado, ele vai passando por fases. O primeiro nível de aprendizagem chama-se inconscientemente incompetente. É quando eu não sei que não sei. Ou seja, eu sou ignorante, eu não sei um assunto. Eu não sei que um assunto existe. Tá certo? Então, um índio nunca viu um carro. Aí um dia ele viu o carro. Então, ele não sabia que ele não sabia dirigir. Agora, vê alguém dirigindo e fala, eu não sei dirigir. Aí, ele saiu do nível da ignorância, agora ele sabe que ele não sabe. Ele está consciente, incompetente. Ele sabe que ele não sabe. Aí ele resolve aprender a dirigir. Então, ele entra na autoescola, vai praticar, tal. Quando ele começa a praticar alguma coisa, a gente se torna conscientemente competente. A gente sabe o tanto que a gente sabe. Então, você tem consciência das suas forças e fraquezas, você sabe que você não é muito bom de fazer meia embreagem, então você evita parar o carro no morro, não é isso? Pronto. Você não é bom de baliza, então você procura uma baliza maior, um espaço maior para parar, beleza. Aí você vai praticando, você chega num outro nível, que é um nível chamado inconscientemente competente. É quando você não sabe o tanto que você sabe. Você já incorporou o aprendizado. Alguém entra na frente do seu carro, você desvia sem pensar. Você automatizou o aprendizado. Então, todos nós temos aprendizados automatizados. Mas o mundo, ele muda. Dessa maneira, tudo que a gente sabe, é bem provável que em algum ponto vai ficar obsoleto. Então, nós temos que ter duas qualidades, duas virtudes. Primeiro é a humildade de reconhecer que o mundo mudou. Então, aquilo que eu sei pode não funcionar. E ter a coragem de começar tudo de novo, aprender de novo. Ser um eterno aprendiz, com a humildade e a coragem. Arrogância é um problema, porque a arrogância é aquilo que eu falei, é brigar contra a realidade. O humilde não, nesse sentido humilde, ele é neutro. Ele olha para a vida como ela é. Se ele errou, ele errou. Se ele acertou, ele acertou. Porque geralmente nós somos assim. Se é um acerto, fomos nós que conseguimos. Se é um erro, é culpa dos outros. Assim, a gente faz isso. Quando a gente olha para nós mesmos, nós olhamos a nossa intenção, mesmo que tenha feito errado, dado problema. O outro, não. A gente julga o comportamento dele, a gente não julga a intenção dele. Porque a gente não sabe a intenção, você tem que perguntar. E se você não acreditar na sinceridade da pessoa, ela não vai te falar. Tá certo? Então, a humildade, ela é fundamental por isso, porque ela te permite olhar para o mundo como ele é. Nem mais, nem menos. E nessa caminhada, né, que nós estávamos falando, nós nunca estaremos só. A gente vai estar sempre em grupo. Né? E o amálgama desse grupo é a confiança. Então, nós somos seres que precisamos de confiar um no outro. Não estou dizendo para você ser bobo. Isso não. Você tem que ter algum critério para avaliar se você vai confiar ou quanto você vai confiar no outro. A confiança ela é baseada em 3 pontos. Primeiro ponto, eu tenho que acreditar na intenção da pessoa. Eu tenho que acreditar que ela está sendo sincera. Ou seja, aquela pessoa, por exemplo,
ela quer realmente me ajudar. O segundo ponto, você tem que acreditar na competência da pessoa, na capacidade dela. Eu confio, né? Então, por exemplo, você pode confiar em alguém. Você vai a um cirurgião, você tem que confiar que ele é um bom cirurgião. A capacidade técnica. Mas você pode não confiar na intenção dele de indicar uma cirurgia. Você vai pensar assim, ó, esse camarada está querendo, ele está querendo ganhar dinheiro indicando essa cirurgia. Então você confia na técnica dele, na competência dele técnica, você não confia na intenção. E por último, é a história pregressa. Você confia ou não numa pessoa também baseado quantas vezes no passado ela cumpriu ou descumpriu promessas com você e com outros. Se o camarada já foi noivo quatro vezes, prometeu casamento e não casou e está pedindo noivado, você tem que levar isso em consideração. A história pregressa dele fala sobre ele. Então, sinceridade, competência e história pregressa. Nesse ponto, se você sente falta de sinceridade, você pode conversar, ver a intenção da pessoa. Se for o caso, não é isso? As pessoas podem te mentir também. Você pode não confiar na pessoa por uma competência, pode ter um negócio, você vai ter que treiná-lo. Então, a competência é treinável. A intenção você tem que conversar. A história pregressa, você vai ter que também colocar na mesa. Ó, você errou tantas vezes, da outra vez e tal. O mais importante da história pregressa é porque, como eu disse, são promessas cumpridas ou não cumpridas. Nós, evidentemente, não somos obrigados a cumprir todas as promessas que fizemos. Lembre-se, nós nem sempre somos culpados sozinhos do que acontece. Então, o que você tem que fazer é avisar antes. Ó, fulano, eu falei que ia te entregar o projeto tal data, eu não vou conseguir. Nós vamos ter que adiar por 15 dias, né? Tá certo? E aí você adia. Você faz você adia. O problema da promessa, que é você que faz, você resolve. A questão é compreender a expectativa que o outro tem. Que o outro tem uma expectativa. Coisas que nunca foram ditas a ele. Então, expectativas é o seguinte: é algo que você deseja e você espera que o outro adivinhe. Ninguém nunca falou, você nunca falou para ele, mas você espera. Então, nós temos que estar atento para as expectativas que as pessoas possam estar tendo. Expectativa, então, é algo que você deseja e você espera que o outro adivinhe. Então, nós temos que verbalizar o que a gente quer, para deixar claro. Né? Ah, mas eu esperava, mas ninguém prometeu. Isso é muito difícil, gerenciar expectativas. Né? Vocês que têm um negócio sabem disso. Então, assim, o desafio é superar a expectativa. Mas muitas vezes a gente não sabe exatamente a expectativa que o cliente tem. Ou muitas vezes a gente age em algo que não é o que é mais importante para a expectativa dele. Né? Isso também tem. Que é a teoria estratégia do Oceano Azul. É que eles avaliam cada segmento e mostra que muitas vezes você pode se posicionar atendendo às expectativas. Por exemplo, tem linhas aéreas que são baratas, rápidas e eficientes. Não tem comida para você a bordo. Você tem que fazer quase tudo, carregar mal, tudo. Ou seja, ele atende a expectativa das pessoas que querem X, Y, Z. Né? Então, no negócio, a gente tem que dar que tipo de expectativa eu quero atender ou superar. Né? Então, assim, às vezes o que é mais importante naquele segmento não é o que você está considerando. Vamos pegar o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil, o gênio que criou, né, que é um canadense ou francês, não sei, acho que é um canadense. Ele percebeu, sim, que animais davam... Os circos tinham dois problemas. Primeiro, animais. Era custoso de carregar, começaram a ter problemas, né, com o meio ambiente e tal, e você tinha, se você tinha um animal, você tinha que criar um momento dele lá no circo. Você tinha um outro problema, que o circo ele era escravo de artistas. Você tinha o mágico, o trapezista.
Então, vamos dizer, o circo quebrava e o trapezista ficava rico. Então, ele fez o quê? Ele tirou animais, ele criou um tema, né? Você vai lá, sei lá, Disney, né? Tem um tema, né? Fantasia, o tema. Eu e você nem sabemos quem são aqueles artistas. Raramente tem uma apresentação solo. Ela é temporária, né? Quando vem aquele show determinado. São vários trapezistas. Tem o trapezista que é o reserva, se ele cair e machucar, né, torcer o braço, você tem alguém para ficar no lugar. Então, ele fez o espetáculo. Porque, na verdade, ele focou que as pessoas iam para o circo para se divertir. Não necessariamente para ver um leão, não necessariamente para ver a mágica, mas a mágica não precisa ser feita pelo fulano de tal. Um show de mágica, né? Então, exatamente, quais expectativas, por exemplo, no seu negócio, aquele seu cliente tem? Como é que você pode atender melhor, superar a expectativa dele, já que todos nós temos um limite de energia, tá? Qual que é essa expectativa? Então, vale a pena, né, ler A Estratégia do Oceano Azul. Se eu não me engano, eu tenho um resumo desse livro. Então, já são duas coisas que eu tenho que mandar, né? O Vago e o Oceano Azul. E aí eu mando para vocês, que o Oceano Azul ajuda a fazer essa reflexão de quais expectativas o seu cliente ficaria mais tocado se você superasse, né? Porque você não tem como superar todas. Então a gente começa a ter uma ideia, que no fundo isso é que é nichar. Você faz um nicho que você atende determinada expectativa da pessoa. Muitas vezes a expectativa é uma embalagenzinha mais bonita, né? Não sei se você sabe, eu li semana retrasada, a Volkswagen é dona da Audi, tá? Por isso que o Jetta, aquele carro da Volkswagen, é igual um Audi A4. Ele é um Jetta, é o mesmo carro. O que eu não sabia, aliás, e é dona da Porsche também. O Touareg, que é um SUV, um SUV da Volkswagen, ele é o mesmo carro da Cayenne da Porsche. Só que um custa 250 mil, o outro custa 450 mil. Presta bem atenção. É o mesmo carro, só mudou a capa. Só mudou a carroceria e o interior. É o mesmo carro. Isso é inacreditável. E a pessoa paga, pode-se dizer, o dobro do preço. Então, muitas vezes, a expectativa é um detalhe. Isso que eu estou dizendo é que, claro, vai ter o carro para todos os tipos. Tem gente que quer andar de Porsche, que vai pagar o status, tem gente que não vai pagar, vai andar de Touareg. Mas eu estou dizendo o seguinte, como que aquele que vende, ele faz uma mudança e aquele mesmo produto atende outras expectativas que ele não estava considerando. Então, quais são as expectativas que as pessoas que estão à sua volta têm, né? Pode olhar isso na sua casa, no seu relacionamento íntimo, nos seus clientes, assim por diante. As expectativas, tá? E muitas vezes superá-las pode ser uma surpresa. Você não precisa deixar isso explícito, você deixa implícito. Exemplo, a Swiss Air, a empresa aérea suíça, ela era famosa porque você ficava no hotel da Swiss Air, quando você entrava no quarto, você tinha uma rosa no meio dos travesseiros. Ou na cama, aliás, desculpe, na cama. E as pessoas ficavam fascinadas com aquilo. Então a Swiss Air passou a anunciar: quando você estiver em um hotel nosso, nós cuidamos tão bem de você, porque tem uma rosa. O que aconteceu? As pessoas começaram a reclamar que a rosa estava murcha, que a rosa não estava aberta, que a rosa já tinha, né, ela estava muito tempo aberta. Acabou, virou uma reclamação. Quando não era falado, era uma superação de expectativa. Então, muitas vezes tem coisa que a gente não fala. Você supera a expectativa. Porque se você falar, que vai virar um critério, né, esperado. Não tem surpresa. E o ser humano adora surpresas. Saúde emocional como pilar para uma vida saudável. Então, o que a gente pode, né, entender disso tudo é que a saúde emocional ela passa por uma questão intrapessoal de você com você mesmo. Como é que você administra suas tensões,
sua alegria, tristeza, medo, raiva e aversão interna, a sua culpa, a sua angústia interna, e você com você mesmo, e como você administra a sua interpessoalidade. Ou seja, a inteligência emocional tem uma parte que é inter e outra que é inter. É você com o outro, com o mundo. É essa interação. E sempre lembrando que nós somos animais sociais. Nós precisamos do outro. Os momentos mais felizes da sua vida foram com outras pessoas. Você circula, você faz negócio com outras pessoas. Então, essa abertura à cooperação, ela é fundamental, porque é isso que fez o ser humano chegar aqui onde ele está. Foi cada vez maior a cooperação. A minha esposa acha graça porque eu gosto de ir, ou eu fico fascinado quando eu vou em lugares como o Shopping Oi, a 25 de março. Você chega lá, você pega uma caneta, assim, ela custa R$ 3. Não sei vocês, eu olho para aquilo e falo, como que isto custa R$ 3? Saiu lá da China. Pegou o plástico, fabricou, pôs num caminhão, pôs num container, veio num navio, desembarcou, sei lá, em Santos. Como que custa R$ 3? Fruto da cooperação de um tanto de coisa. Esse é o poder da cooperação. Então, sempre temos de estar atentos a isso. Eu vou terminar com um poema e a gente abre para perguntas, tá bom? Chama-se Respirando Debaixo d'Água. É de um livro de um frade americano chamado Richard Rohr. Construí a minha casa na praia, não na beirinha, na fluida areia, como você pensou. Eu a construí nas rochas, uma casa forte junto do forte mar, e nos tornamos conhecidos, o mar e eu, bons vizinhos. Nada de conversas, nos encontrávamos em silêncio. Respeitosamente, mantivemos distância, olhando por cima da areia que havia entre nós. Sempre um muro de areia, uma barreira, a areia entre nós. Um dia, e eu não me lembro como aconteceu, o mar veio sem aviso, sem boas-vindas. Mesmo devagar e lentamente, ele prosseguiu sobre a areia como vinho. Nem tanto como a água, mas como um fluxo de sangue. Devagar, mas continuou vindo. Devagar, mas vagou como uma ferida aberta. Pensei em fugir, pensei no afogamento e pensei na morte. Ao passo que crepitava alto, o mar atingiu a minha porta. Eu soube ali naquele momento que não haveria fuga, nem morte e nem afogamento. Quando o mar chega gritando, você não é mais um conhecido ou amigável vizinho. Você aceita que a casa vai virar um castelo de corais e você aprende a respirar debaixo d'água. É isso. Muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, a gente sabe que elas não vão embora e nós temos que aprender a respirar debaixo d'água para lidar com elas. E eu sempre acredito que a gente recebe o frio conforme o cobertor. Se aquilo surgiu para nós, é porque nós damos conta, senão não viria. Muito obrigado e estou aberto aqui para nós conversarmos, o tempo ainda que resta. Obrigado. Deixa eu ver, tem umas frases aqui, né, Heitor? É isso? O pessoal já comentou, né? Sim. Então, deixa eu pegar lá de cima, então. Boa O noite, boa pessoal está noite, boa noite. elogiando bastante, né, a palestra. Muito bom. Então, a Cilese lembrou que a filha dela tem uma síndrome vagal, isso mesmo. Então, a filha dela fica em pé, ela fica tonta com mais facilidade, entendeu? É isso, porque o vago é que controla a contratura dos vasos quando a gente fica em pé, por exemplo. Agradeço a oportunidade de estar em um curso com um tema tão importante. Obrigado, Raquel. A Karina disse, nossa, que dó, o homem coitadinho só traiu a confiança da pessoa com que ele, por vontade própria, escolheu. Assim, não estou dizendo que não era. Eu não estou defendendo ele. A pergunta é, por que que ela continua 20 anos com ele, entendeu o problema? E ela continua sofrendo. Não estou defendendo ele, não. Tá? Não tem nada de coitado, não. Essa você não entendeu a questão. Por que que ela tem a mesma postura? Que dia que ela vai esperar para mudar? Né? Te respondo isso.
Só não entendo o que essa mulher está fazendo com um homem tão pequeno. Eu também não entendo. Por que ela continua casada, então? Eu também não sei. Tá certo? Por que ela não separa dele? Então, é exatamente, Karina, isso que eu quis dizer. Eu não estou defendendo o homem. Aliás, se você tem uma percepção muito boa, nunca é culpa de uma única pessoa. Tá certo? É a grande pergunta. Por que ela continua casada com ele? Porque ela quer continuar na postura de uma vítima. É isso que ela quer. Por isso que ela está lá. Ela não, casa, ela não separa dele. Ela poderia separar dele, perfeitamente. Eu confio desconfiando, diz a Liliane. Agradece a palestra. Muito bom. Perfeito. O material da palestra que vocês vão receber, né? Que eu prometi, né? Um exercício do Vago e o material do Oceano Azul. Vou procurar aqui, isso eu não prometo, tem que ver se eu acho. Mas hoje o material é a fala, né? Então vamos lá, Ito. Perguntas nós temos? Eu queria fazer uma pergunta, Renata, aqui. Pode fazer, Renata. Esse olhar sem julgar, eu acho isso dificílimo para mim. Por Sim, mais que, por sim, mais que eu não tenho nada com isso, se a pessoa fez daquele jeito, né? Ou se ela anda daquele jeito, se ela falou, já tem aquele julgamento atrás. sim. Todos nós temos, né, Renata? Por isso que não é fácil, não é isso? É dificílimo. É. Então, não é à toa que isso é parte de práticas contemplativas, seja quando você reza, não é isso? Toda prática contemplativa de contato com algo mais profundo em nós nos ensina que a gente deve ser neutro naquele momento, porque isso é difícil mesmo, né? É aquilo que eu propus. Então, é um estado onde, por isso que não é racional, não é isso? É como se você abrisse o coração, tivesse uma compaixão profunda e fosse neutro. Não é um ato de passividade também, né? Mas, assim, é exatamente isso que você falou. Você acabou de falar, não, quando eu vejo alguém assim, a gente já julgou, não é isso? Vamos pegar, comum hoje, né? Eu tenho 55 anos. Se eu chego num lugar, a pessoa tem tatuagem, tudo até lado, né, no pescoço, 2 alargador na orelha, eu julgo. Só que eu tenho que ter consciência que eu estou julgando, entendeu? Aí, na hora que eu estou em consciência que eu estou julgando, aí eu me coloco num lugar mais neutro, não é isso? Eu falo, não, estou julgando. Eu posso até estar certo, entendeu? Mas é essa consciência, né? De você, como você disse, se eu vejo isso assim, assim, eu julgo. Sim, é essa consciência. Como você sabe que você julga, você pode fazer assim, como seria se eu não julgasse? Aí você vai treinando, não julgasse. É esse outro lugar. O primeiro ponto é isso. A questão é quando a pessoa não tem consciência que ela julga. Todos nós julgamos. Mas todos nós. A gente está sempre julgando. Porque a maneira de você lidar com a realidade, com julgamentos, porque nós somos fruto das crenças que nós temos, a gente enxerga através daqueles óculos que eu falei. Mas é isso, é ter consciência do julgamento e como é que seria a vida se você olhasse ela sem aquele julgamento, né? E aí já vai melhorando, né? Esse é o exercício, orar e vigiar, Aham. não é isso? Pessoal, pode ficar à vontade, tá? Para estar fazendo perguntas, se quiser mandar aqui no chat. A Sherazade está perguntando, não sei se você ficar mais dentro do que você falou, como isso se encaixa num autista? Estou perguntando porque eu tenho um filho autista da síndrome de Asperger. Se foge do assunto, não precisa responder, obrigado. Não, eu te respondo. O problema do autismo é a dificuldade de reconhecer as emoções nos outros, não é isso? Ele é uma, é uma das características, né? Por isso que eles se sentem deslocados socialmente, né? Não é a linguagem que é falada, é a linguagem não falada. Então, é comum, autistas, mesmo nível 1, ter dificuldade de entender uma piada, o sarcasmo, a ironia, porque não está no que você fala, né? Tem a ver com o tom emocional na fala. Então, a dificuldade é essa. Tanto é que tem treinamentos, né? Você já deve ter visto isso na internet, da pessoa melhorar a interpessoalidade, né? Então, tem estudos que eles mostram que uma pessoa não autista, quando ela olha na face dos outros, ela olha em alguns lugares. A gente olha para os olhos, para a boca, a gente, né? Tem alguns lugares que expressam mais as emoções. Quando a pessoa tem um traço de autismo, ela não faz isso. Ela não olha no mesmo lugar. Então,
Se isso é a causa ou consequência, tá certo? Pela dificuldade de entender as emoções, a gente não sabe exatamente. Mas é isso. Então, o que seria um treinamento? Uma percepção que ele tem, um entendimento maior dos estados emocionais internos dele, e ele ficar mais atento. Então, ontem mesmo eu atendi um jovem com autismo nível 1, um Asperger, e ele me contava como que ele desenvolveu alguns, como se ele tivesse decorado quando é uma piada que você tem que rir, entendeu? Ele não entendia o humor, sabe? Assim, então, ele criou uma estratégia racional, porque ele tinha dificuldade de compreender isso. Então, assim, é um treinamento. Nós não temos, você sabe, isso, um remédio para isso. É uma habilidade que naquela pessoa veio, né, menos desenvolvida, uma competência, e, como todos nós, eles vão ter que. Aquilo é o desafio dele desenvolver aquela parte. Muitos deles, você sabe, são muito bons com números, né? Muitos de nós não têm, temos dificuldade com números. A Raquel quer saber se tem alguma técnica para romper a dependência emocional. Todo amadurecimento ele passa por 3 etapas. Nós temos uma fase que nós somos dependentes emocionalmente, que é essa que você falou. Aí você vai para a segunda fase, que você é independente. Então, é como se fosse um pêndulo. Não é isso? Você vai, aí é um ato, por exemplo, vamos supor, a pessoa tem um relacionamento, isso é muito comum em mulheres, né? As mulheres são mais emocionais, relacionais do que os homens, então elas rompem e passam a ter uma vida muito independente. Então, isso acontece com todos nós. Eu estou dando um exemplo, né? Porque no relacionamento, geralmente, essa queixa da dependência é muito mais feminina. E aí, tem um outro ponto, e é um lugar mais complexo, onde você entende que nós somos interdependentes. A gente não vive sozinho. Não tem como ser independente completamente, ou, buscando isso, essa pessoa vai ter uma vida muito angustiante, sofrida, porque ela vai buscar, não quer trocar, porque, claro, toda vez que eu troco algo com a pessoa, eu devo um favor a ela, ela deve a mim, né? Então tem gente que não quer dever favor a ninguém, então tá bom, também não recebe nada, né? Assim, fica um ciclo vicioso. A dependência, então, você tem que se perguntar qual o seu ganho secundário naquilo. Por que você aceita, porque, né, deve ter alguma coisa aí que você não está gostando, está acontecendo. Por que você aceita? O que você ganha com isso? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa quer emagrecer, tá certo? E aí ela emagrece e se auto-sabota. Porque quando ela emagrece, por exemplo, ela passa a ser mais assediada, né, pelo sexo oposto. Por exemplo, se uma mulher, ela passa a ser mais assediada. Por uma dificuldade de lidar com assédio, ou, né, não estou falando nada de baixo nível, né, mais homens vão aproximar dela, tá certo? Eles vão demonstrar mais interesse. Por isso que ela quer emagrecer, inclusive, né? Estou dando exemplos frequentes no meu consultório. Mas por dificuldade de lidar com aquilo, o que ela faz? Ela engorda de novo. Então, o peso tem um ganho secundário. Ele protege ela de relações que possam machucá-la. Entende? Então, é um ganho secundário. Então, a pergunta é, qual ganho secundário a pessoa tem naquela dependência emocional? E aí, de posse disso, a pergunta é, isto que eu ganho secundariamente, no caso dela, né, a gordura dava uma segurança, como é que eu posso trabalhar essa segurança dentro de mim que não seja estando acima do peso? Então, aí você faz né, você busca uma maneira de desenvolver aquilo dentro de você, que esse estado de dependência emocional está te proporcionando inconscientemente. Vamos ver aqui. Muito obrigado. Aderaldo é lá de Teoflotone. Isso mesmo. Conterrâneos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom te ter aqui, Aderaldo. Obrigado. Então, a Adriana pergunta, quanto às relações interpessoais, como não ficar criando expectativas com os outros
e até se decepcionando. A gente não pode ser absoluto, né? Sem expectativas, a gente não se move. Mesmo você sabendo que a grama do vizinho não é tão verde quanto você imagina, você sabe o que é isso, né? A gente faz um movimento na vida, na nossa cabeça aquilo vai. Nós somos muito bons nem para prever. Não é nem tão bom igual a gente sempre espera, nem tão ruim, não é isso? Então, mas nós exageramos, na minha visão, para ter aquilo dar um impulso motivacional para a gente conseguir dar um passo. Então, sempre teremos expectativas. Eu acredito, Adriana, que é o aprendizado mesmo, né? Então, muitas vezes, nós temos que entender as expectativas, mas esperar as coisas acontecerem, né? Esperar acontecer. Eu não sei se você está se referindo literalmente às relações interpessoais, por exemplo, mais íntimas, uma paixão dura 18 meses. Eu sei que vai aparecer alguém e falar assim, casei com 3 meses, estou casado há 40 anos. Tá bom, isso não é o caso. Estatisticamente, dura 18 meses. Sim, é porque deu certo, né, com aquele companheiro ou companheira, vocês superaram a fase da paixão, criaram o amor, aí vai, a cumplicidade. Mas uma paixão dura 18 meses. Então eu brinco que até 18 meses você não deveria juntar os trapos com ninguém. Esperar, ver se vai virar, se vai sobreviver à paixão. E a expectativa é isso, é esperar acontecer, né? Estar neutro. Porque expectativa excessiva é falta de neutralidade, nesse sentido. Deixa eu ver aqui, tem mais? Então vamos ver aqui, peraí. Acho que não responderam mais, né, Ítalo? Não tem mais pergunta, não? É, pessoal, ninguém quer Aqui. fazer mais nenhuma colocação, alguma pergunta, algum comentário? Pessoal agradecendo aqui, né? Então, eu vou começar somente, né, a passar alguns recados finais aqui, né? Primeiramente, eu queria Tá bom. agradecer você, tá, professor, pela palestra. Muito Eu que obrigado. agradeço. Agradecer a todos pela presença, né? A sala estava muito cheia. Chegamos a bater 82, 83 pessoas hoje, né? Então, uma noite muito movimentada, numa sexta-feira, né? Isso é muito importante, é disso que a gente gosta mesmo. E Uhum. eu queria falar com vocês, né, um pouco sobre o nosso aplicativo o UpJob, né, aproveitando que a sala está cheia, né. É, o aplicativo UpJob, ele funciona como um marketplace do IPPE, né, onde vocês podem colocar na plataforma, né, no aplicativo, seu produto ou serviço. Tudo acontece de forma gratuita, tá? Então, oriento sempre vocês a estarem fazendo parte disso, né? Acredito que é um fator que pode melhorar suas vendas, né? Alavancar suas vendas, né? Seja do seu serviço ou produto. Então, quem quiser fazer parte, né? Eu vou pedir para estar manifestando interesse aqui no nosso chat, somente como eu quero, né? Que a gente vai estar colocando é, vocês na nossa plataforma de controle e em breve a gente vai estar entrando em contato, né? Para estar fazendo o cadastro na plataforma, colhendo algumas informações de produtos para estar fazendo esse cadastro aí, né? Mas é muito interessante. Estou vendo aqui um pessoal mandando eu quero e vocês vão gostar bastante, tá? Isso aí, além de alavancar seu negócio, pode gerar um novo network também, né? Com vocês, com os alunos do IPPE, tá? Então, contamos com todos aí que queiram fazer parte desse processo do aplicativo. Acredito que vocês vão gostar bastante. E qualquer dúvida também, nós estamos à disposição para estar orientando, né? Auxiliando vocês aí a todo momento. Vi aqui também que tem gente com dúvida em relação se a palestra vai ficar gravada, né? Ela tá sim, está sendo gravada, tá, pessoal? É igual qualquer programação de PPS, seja curso, palestra, workshop, é tudo totalmente gravado e disponibilizado para vocês aí, né? Estarem vendo, revendo e estudando cada vez mais.
tá? Porém, né, normalmente a gente pede um prazo de 72 horas, né, após a ocorrência da aula, para estar colocando na nossa plataforma, mas eu vou pedir um pouco de paciência de vocês, né, porque a nossa plataforma está passando por um processo aí de melhorias, né? Então, acredito que a gente não vai conseguir cumprir esse prazo, mas podem ficar tranquilos que vai ficar disponível sim, por tempo indeterminado, então vocês vão poder ver e rever todo o conteúdo novamente, tá? Assim que a gente tiver mais informações de prazo, a plataforma vai estar ok, a gente vai repassar tudo para vocês aí, tanto em relação à data quanto à questão do login, como funciona o procedimento para estar acessando, tá? Vai ser bem tranquilo, mas podem ficar tranquilos que vai estar disponibilizado sim, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês é para aproveitar também a Semana das Consultorias, né? É um procedimento muito importante, é um diferencial que o PPE oferece aí para todos os alunos de forma gratuita. A gente sabe que nos casos dos cursos, né, são 4 dias de curso, então é muito conteúdo, né, para pouco tempo, vamos dizer assim. E esse momento da consultoria é muito importante para todos vocês, seja para temáticas abordadas em palestras, nos cursos, nos workshops, porque é um momento que você tem direto ali com o professor, né? E você pode estar olhando mais voltado para o seu próprio negócio, tá? Então, fica essa dica, né? Anotem suas dúvidas, não precisa ser necessariamente um dia, uma consultoria, na verdade, né? Com um professor. Eu oriento sempre a estarem montando um cronograma, né, com as possíveis temáticas que fazem sentido para vocês no momento, e vocês podem passar o dia todo no IPPE, fazendo várias colocações, retirando várias dúvidas e tudo voltado para o seu negócio, tá? Então fica essa dica, as consultorias são totalmente gratuitas, igual tudo do IPPE, né? Também fiquem ligados nas nossas redes sociais, né? Lá vocês podem acompanhar tudo que a gente posta por lá diariamente. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Tem 2 projetos acontecendo de forma simultânea, que é o projeto Empreendedorismo Turbinado, que a palestra faz parte dele. Tem um projeto Depende de Nós também. E tem outras programações, que são interessantes para vocês ficarem por dentro, igual o Cine Interativo, que é um momento que a gente acaba assistindo um filme, é, voltado para a área do empreendedorismo. Depois acontece um debate com o professor sobre o que é passar de ensinamento no filme. Então, é uma forma mais dinâmica também de se aprender, tá? Então, contamos com todos vocês com isso, né? E para finalizar, eu queria pedir a todos, quem puder, aproveitando que a sala está cheia, para abrir a câmera, para a gente estar registrando esse momento, que acredito que é muito valioso para nós aqui do PPE, e para a gente estar repassando esse material para nossos patrocinadores, porque graças a eles tudo isso é possível de forma gratuita, né? Então eles gostam de saber como funciona a dinâmica dentro da sala de aula. Isso aí incentiva eles a acreditarem cada vez mais dos nossos projetos, né? E consequentemente está gerando mais e mais conteúdos de forma gratuita para vocês, tá? Então já vi que o pessoal abriu aqui rapidinho a câmera, sala cheia. Vou guardar mais um tempinho aqui. Isso aí, pessoal. Gostando de ver. Mais alguém quer abrir a câmera? Tá tudo ok? Então, quando eu falar já, tá? A gente registra esse momento. Beleza? Então, 1, 2, 3 e já. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá? Para a gente finalizar, queria desejar a todos aí um ótimo final de noite, né? Bom descanso, um excelente final de semana que está por vir, né? E até uma próxima, tá? Contamos com todos vocês aí, tá? Fiquem com Deus Até e uma próxima. tchau, tchau. Valeu, Ok. pessoal. Tchau, tchau. Muito Obrigada. obrigado. Tchau, tchau. Boa Obrigada, noite. doutor. Obrigada Boa aí Valeu. pelo noite, de muito novo. obrigada. Valeu. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado, valeu. Tchau, obrigada. Tchau, Obrigado. tchau, Tchau, pessoal. Zahra. Até uma Tchau. próxima. Contamos com vocês, tá? Pode ir ali, se quiser. Obrigado, Pode boa ligar. noite. Vou Boa estar noite. sempre aqui. Mas aí você vai tirando minhas coisas e